hora de falar do Vascão da Gama, Breno Monsef. Vamos lá, grande notícia da manhã, a saída do Álvaro Pacheco do Vitória de Guimarães. Lá de Portugal, o Álvaro Pacheco acertado para ser o novo técnico do Vasco. Até ontem, o cenário era: ele treinaria o Vitória no sábado e em seguida iria se despedir no último jogo da temporada portuguesa. Porém, hoje, ele já não treinou a equipe, já se despediu internamente e o Vitória de Guimarães até já emitiu nota, comunicando a saída, a rescisão do contrato com o Álvaro Pacheco. Auxiliares que virão com o Álvaro: Pedro Valdemar, Bruno Pinto, José Teixeira e Rui Lemos, os auxiliares do Álvaro Pacheco. O plano é que já no sábado o Álvaro já esteja no Maracanã para acompanhar o clássico contra o Flamengo. E aí na quarta-feira da semana que vem estreie contra o Fortaleza pelo jogo da volta da Copa do Brasil. Então esse é o cenário, o Álvaro Pacheco deixando o Vitória de Guimarães e agora estando próximo de fato de ser anunciado. Falta assinar o contrato, é o famoso falta assinar, né? Ele já está acertado, as condições contratuais já estão colocadas desde o fim da semana passada, ele já havia aceitado e agora falta apenas essa oficialização. Antes da nota oficial que o Vitória colocou à imprensa, algumas horas, ali por volta de 10h30, hora de Brasília, o presidente do Vitória de Guimarães já tinha dado uma coletiva confirmando que o Álvaro Pacheco sairia e a custo zero. Eles chegaram a um acordo para que o Vasco não precisasse pagar a multa rescisória, que era de 1 milhão de euros. E aí, a custo zero, o Álvaro sai de lá. A gente lembra que, apesar da grande campanha do Vitória de Guimarães, a relação dele com a diretoria ficou maculada, ficou aí bem desgastada por conta da proposta que o Álvaro recebeu do Cuiabá em abril. Ele ouviu a proposta e isso acabou sendo levado pela diretoria do Vitória como uma espécie de traição, como uma espécie, digamos assim, de desagrado dele, né, de ingratidão dele, melhor dizendo, uma espécie de ingratidão para com a diretoria. Só que essa campanha do Vitória de Guimarães, que brigou por competições europeias até o fim do Campeonato Português, é uma das melhores da história do Vitória, se não a melhor. Então o Álvaro Pacheco já está na história do clube português. E assim, a gente pode não ter tanta noção por ser um treinador até então desconhecido, mas ele foi a sensação da última temporada por lá. E tá sendo uma espécie de hecatombe, sabe? Uma hecatombe na imprensa portuguesa, essa transferência. O Vasco, um clube do Brasil, tirando um treinador na ativa de um clube português. Isso lá tá sendo, assim, algo visto como de outro mundo. E o Vasco fazendo essa grande contratação aos olhos da imprensa e também da torcida e da diretoria também, das diretorias do futebol português. Vamos aguardar. Álvaro Pacheco, então, agora deixando o Vitória de Guimarães e próximo de assinar com o Vasco. Pois é aquela situação do chumbo trocado entre países do futebol. Seria o Álvaro Pacheco, o Luiz Castro do Vitória de Guimarães, cara? O clube passa por isso, né, Azevedo, pra bem ou pra mal. Em algum momento alguém vem aqui e arranca um jogador, um treinador seu, como você citou a situação do Luiz Castro. Agora o Vasco tem poder financeiro, poder aquisitivo para seduzir o cara, mesmo que não precise pagar uma multa. Você precisa seduzir, né, o treinador. Olha, eu tenho esse projeto assim, assado. E nesse momento nem é tão atrativo, né? Uhum. O elenco não é tão bom, a campanha é ruim no brasileiro, mas sempre fica aquela coisa. O treinador português passou a olhar pro futebol brasileiro de outra forma depois do efeito causado por Jorge Jesus e Abel Ferreira. Hoje o mercado aqui ele é atrativo, porque os clubes pagam bem, né? Falando de Flamengo e de Palmeiras, outros viraram SAFs e pagam bem também. Botafogo, Bahia, enfim, o Vasco com muito dinheiro para investir. Assim, não vejo nada de anormal, não. E a Liga Portuguesa também não é a mais poderosa da Europa, né? Até por isso os treinadores acabam topando trabalhar aqui no Brasil também. Que seja um bom trabalho do Álvaro, né? É um treinador, digamos assim, jovem para treinador, 52 anos, se eu não me engano. É um treinador jovem. É um cara que está no primeiro trabalho num clube um pouco mais relevante. Antes tinha trabalhado em clubes pequenos de Portugal, por mais que tivesse participado da elite do Campeonato Português. Aqui no Vasco, o desafio, ele tem outro tamanho. Gigante. É do tamanho do clube. É um dos clubes mais populares aí do país, com uma pressão enorme. Tem essa diferença. Que seja um bom trabalho. Já passou da hora do Vasco ter um comandante, né, definido aí pra esse time, né? Mais uma semana com um técnico interino é preocupante, né? Pois é. Bom, vamos ver o que vai aprontar aí o Álvaro Pacheco. Tomara que realmente dê certo nesse comando do Vasco da Gama.